Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Ioséias e é uma alegria estar com vocês para juntos mergulharmos em um dos pilares mais gloriosos da esperança escatológica no Antigo Testamento, a vinda do Messias prometido. Quando pensamos em Messias, nossa mente se volta imediatamente para Jesus Cristo. Claro, não tem como pensar em outra pessoa. Mas você já parou para pensar como essa promessa foi construída e revelada progressivamente ao longo da história bíblica, especialmente pelos profetas do Antigo Testamento? Mesmo em meio a contextos de crise política e espiritual, Deus já anunciava uma luz futura que não apenas restauraria Israel, mas abarcaria todas as nações. Neste vídeo, vamos explorar as mensagens maravilhosas de três grandes profetas, Isaías, Miqueias e Zacarias. Eles, cada um a seu tempo, reforçaram essa esperança e apontaram para o seu cumprimento explícito no Novo Testamento, onde Jesus Cristo, nosso Senhor, é apresentado como o Messias esperado. Essa leitura cristocêntrica nos ajuda a entender que as Escrituras formam uma unidade guiada pelo Espírito, revelando então o plano divino que se desenvolve na história com profundidade literária e precisão profética. Prepare-se para ter sua fé fortalecida e sua compreensão sobre a obra redentora de Deus ampliada, percebendo que desde o Antigo Testamento a história já apontava para o rei que veio, reina e voltará. No tópico 1, vamos estudar sobre Isaías e a promessa de um rei eterno e justo. Pense bem, imagine aí uma noite escura e fria, onde a esperança parece ter se esvaído completamente. As pessoas andam em trevas, sem direção, sem luz. De repente, uma pequena estrela começa a brilhar no horizonte. E essa luz, aos poucos, se intensifica, dissipando a escuridão e trazendo a promessa de um novo dia. Essa estrela não é apenas um ponto no céu, mas o anúncio de um rei que virá para governar com justiça e paz, e cujo reino também não vai ter fim. Essa é a imagem da esperança que Isaías trouxe ao seu povo. Isaías, profeta do século VII, exerceu seu ministério em Judá durante um período muito turbulento. Em Isaías 9, versículos 1 a 7, ele anuncia que a terra que estava em trevas veria uma grande luz, apontando para um governante cuja autoridade cresceria sem fim. O Novo Testamento reconhece claramente essa promessa como referente à pessoa de Jesus, em Mateus 4, versículos 12 a 16. Essa perspectiva respeita tanto o contexto histórico original, quanto sua leitura cristológica legítima. Em Isaías 11, ele reforça a visão messiânica ao apresentar o rebento do tronco de Jessé, no versículo 1, reafirmando a promessa davídica, também mencionada em Apocalipse 5:5 e 22:16. As imagens intensas desse capítulo, como a harmonia entre animais predadores e domésticos, nos versículos 5 a 10, apontam para um cenário escatológico pleno, no qual o governo do Messias restaura não apenas Israel, mas toda a criação. Romanos 15, versículo 12, remete a Isaías 11, aplicando e reforçando a esperança a Cristo, nosso Senhor, onde Isaías profetiza sobre o último Adão, ou renovo, que reverterá os efeitos do pecado. Sob um olhar devocional, Isaías nos convida a ver Deus como Senhor da história, capaz de intervir mesmo em cenários de opressão e ameaça. O anúncio de um rei justo e eterno desafia o povo a confiar não em alianças humanas, mas na sabedoria do Senhor. Essa mensagem continua atual. Cristo é aquele que ilumina a escuridão, sustenta o seu povo e estabelece um reino que não depende de circunstâncias políticas, mas da fidelidade divina manifestada ao longo das Escrituras. Agora me diga, em que áreas da sua vida você está buscando luz e direção em meio às trevas? Você tem confiado no Rei eterno e justo que Isaías profetizou, ou tem depositado sua esperança em soluções humanas e passageiras? Essa promessa de um reino sem fim nos impulsione a viver com a certeza de que a luz de Jesus já brilha em nossas vidas e no mundo e que podemos confiar nela. No tópico 2, vamos estudar Miqueias e o Messias nascido em Belém. Imagine uma pequena e insignificante vila, esquecida por todos, onde nada de importante jamais aconteceu. Ninguém esperaria que dali surgisse algo grandioso. Mas, de repente,
essa vila se torna o palco do evento mais transformador da história, o nascimento do rei que mudaria o destino da humanidade. Essa é a história de Belém, a pequena cidade que Miqueias profetizou como berço do Messias. Miqueias, contemporâneo de Isaías, denunciava injustiças sociais e religiosas enquanto apontava para a esperança genuína em Deus. Sua profecia sobre Belém, em Miqueias 5, revela uma característica comum ao longo das Escrituras. Deus escolhe o improvável para realizar seus grandes propósitos. Belém, pequena e sem importância estratégica alguma, torna-se o cenário do nascimento do Rei Eterno, algo que Mateus registra com precisão ao citar Miqueias diretamente em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 6. A profecia mostra que o Messias não surgiria do poder humano, mas da intervenção surpreendente de Deus na história. O Messias, descrito por Miqueias, é um pastor-rei que conduz e protege seu povo com a força do Senhor. Essa imagem se harmoniza perfeitamente com Jesus, o bom pastor, de João 10, versículos 10 e 11. Compreender o Antigo Testamento a partir da identidade de Jesus, quando literalmente exposta no Novo Testamento, não força a interpretação do texto sagrado, mas, ao contrário, revela sua plenitude, pois o próprio Jesus é o centro da revelação divina. Assim, quando Miqueias fala de um governante que trará paz, ele antecipa a reconciliação oferecida pelo nosso Salvador. Miqueias é também uma voz ética e pastoral para sua época. Sua crítica à opressão e seu anúncio de esperança mostram, assim, um equilíbrio entre juízo e graça extraordinários. A mensagem devocional do texto lembra que Deus age em favor dos humildes, conforta os aflitos e transforma realidades de dor em cenários de redenção. Como Belém foi surpreendida pela vinda do Messias, somos chamados a reconhecer a presença ativa de Jesus em nossa vida diária. Qual é a pequena Belém em sua vida hoje? Aquela área que parece insignificante, sem potencial, mas que Deus pode usar para manifestar sua glória. Você tem reconhecido a presença ativa de Jesus em seu dia a dia, mesmo nos lugares mais improváveis, e permitido que ele seja o seu pastor e rei? Bom, no tópico 3, Zacarias e o rei manso que triunfa pela paz, nós vamos falar da personalidade, da essência do Senhor. Imagine agora um general vitorioso, retornando de uma batalha. Você esperaria vê-lo em um cavalo de guerra imponente, com armadura brilhante e um exército marchando atrás dele. Mas, para a surpresa de todos, ele chega montado em um jumentinho, com um semblante de paz e humildade. E seu triunfo não é pela força das armas, mas pela força da sua mensagem. Essa é a imagem contraintuitiva do rei que Zacarias profetizou. Um rei que triunfa pela paz e não pela força ou pela guerra. Zacarias, um profeta pós-exílico, fala ao povo reconstruindo sua identidade espiritual após o exílio. Ele descreve um rei diferente dos dominadores humanos, humilde, montado em um jumentinho, em Zacarias 9:9. Esse simbolismo revela o caráter do verdadeiro Messias, não um conquistador militar, mas um rei que estabelece paz e justiça. O Novo Testamento cita diretamente essa profecia na entrada triunfal de Jesus, em Mateus 21, versículos 4 a 5, e também em João 12, versículos 14 e 15, mostrando assim seu cumprimento preciso na pessoa do nosso Senhor. Os versículos seguintes destacam a vitória do Senhor e a restauração do povo, temas que são partes do quadro maior da redenção produzida por Deus ao longo da história. Zacarias aponta tanto para libertações concretas, que seriam realizadas em sua época, quanto para a restauração espiritual inaugurada pelo Messias. Em Cristo, o novo pacto é estabelecido, a escravidão do pecado é quebrada e o povo de Deus é chamado a viver em esperança renovada. Zacarias nos ensina sobre o caráter do reino de Deus. Ele avança não pela força humana, mas pelo poder de Deus, agindo por meio da mansidão e da fidelidade do Messias. Isso deveria ser entendido como o coração da fé bíblica. Confiar no Deus que restaura, levanta e redime aqueles que o amam. Para cada crente, essa mensagem aponta para a necessidade de seguir o exemplo de Jesus, viver com humildade e manter os olhos na esperança escatológica que Deus nos deu. Em um mundo que valoriza o poder, a força e a ostentação, como você tem refletido o caráter do nosso rei, manso,
que Zacarias profetizou. Você tem buscado estabelecer a paz e a justiça em seu ambiente, não pela força, mas pela humildade e fidelidade a Cristo? Bom, que a sua vida, a nossa vida, seja um testemunho do reino que avança pela mansidão do Messias. E para concluir, queridos, chegando ao fim do nosso estudo sobre o Messias prometido nesses 3 profetas, nós vimos como cada uma dessas profecias convergem para a mesma figura: o Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, portador de justiça, paz e salvação. O Novo Testamento confirma que essas promessas se cumprem em Cristo, cuja vida, morte e ressurreição inauguram o reino de Deus e apontam para a sua plenitude futura. Assim, percebemos que o Antigo Testamento e também o Novo formam uma unidade revelacional, onde a esperança escatológica se desdobra sob a direção soberana do Deus que cumpre sua palavra. Nesse estudo bíblico maravilhoso, que essa mensagem fortaleça a fé e aprofunde o entendimento de cada um de nós, porque ela nos convida, a cada um de nós, porque ela nos convida a viver com confiança no Rei que veio, reina e voltará. Que essa verdade nos impulsione, nos enche de força e alegria para viver uma vida que glorifique a Ele em tudo que fazemos. Deus te abençoe. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e faça aqui seu comentário sobre como você foi edificado nele. Também na descrição está registrada a sugestão de atividade para ser usada com os alunos. Forte abraço.